Isso. Aproveite que você está aplaudindo. Diga assim: glória a Deus. Isso, mais forte, diga glória a Deus. Diga assim, ó: louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, agora não pare de aplaudir não, continue aplaudindo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Receba essas palmas, receba essa adoração. E assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga amém. Se assente aí dando glória a Deus. Eu quero conversar com vocês sobre o tema um poderoso encontro. Repita com o pastor, diga assim: eu terei. Não, você ainda está muito fraco, está muito fraquinha. Até parece que vocês não almoçaram hoje. De novo, diga assim, ó: eu terei um poderoso encontro. Amém. Amém. Você falou isso com fé? Bem, então vamos lá. Nossa vida, ou as nossas vidas, nós temos alguns encontros. A nossa vida, ela é feita de encontros. São vários encontros que temos. Eu quero falar muito especificamente de um encontro que ele é poderoso. Nós temos esse encontro, é sobre ele que eu quero falar. Mas antes de entrar nesse poderoso encontro, eu quero falar de alguns encontros que a gente tem na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história. Muito especificamente de dois. Exemplo: tem encontros que são encontros traumáticos. Se eu chamasse você para me ajudar hoje e te perguntasse assim, ó: como foi o encontro que na sua vida foi traumático? Vocês se assustariam ou não, porque dependendo, e até se assemelhar com os traumas que você teve no seu encontro. Mas com certeza tem pessoas aqui que já teve um encontro traumático. Que encontros são esses? São aqueles encontros que nos deixa com feridas, que nos ferem, que nos machucam. São encontros de traumas. E aí pode vir a pergunta: pastor, tem encontro traumático na Bíblia? Tem. Eu vou te mostrar um encontro traumático. Um encontro que deixou feridas, que deixou marcas, que deixou traumas. Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 30, a Bíblia registra um encontro traumático. Um encontro que ficou marcado com feridas. Jesus conta uma parábola. E a parábola é: descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele teve um encontro traumático. É um encontro que a gente não deseja para ninguém. Ladrões e salteadores o encontrou. E naquele encontro, a Bíblia diz que ele foi despojado, ele foi roubado. Mas não só isso, ele foi espancado, ele foi ferido. E a Bíblia diz assim: os ladrões deixaram ele meio morto, quase morto, ele quase morreu. A gente já sabe o fim da história. Passa o levita, passa o sacerdote e o levita não fazem nada.
Mas um samaritano passa, se aproxima, socorre ele com azeite e com vinho. E não só com isso, com ataduras, ata as feridas, coloca ele num animal de viagem, deixa ele numa estalagem, paga a conta dele e fala assim: ó, e tudo que ele gastar aqui, quando eu voltar, eu pago. Se depois de ter acontecido tudo isso com aquele homem, se alguém o encontrasse e perguntasse como foi esse encontro, ele responderia: traumático. Estou cheio de traumas, estou cheio de hematomas, feridas, cicatrizes. Um encontro traumático que deixa feridas. Eu sei que aqui nessa noite tem pessoas que tiveram encontros assim. E tem pessoas aqui que ainda carregam alguns traumas por causa desse encontro. Te feriu, te machucou. Mas na vida nós também temos o encontro que são encontros marcantes. São encontros que nos marcam e que nos deixam memórias positivas, diferente do encontro traumático. Esse encontro é aquele que nos marca e que nos deixam com boas memórias, com boas lembranças. Eu, por exemplo, eu falei aqui pela manhã, eu tenho um encontro marcante. O meu encontro marcante foi quando eu encontrei a mulher da minha vida, a pastora Cláudia. Que encontro marcante, gente. Indubitavelmente foi um encontro fenomenológico, que já dura 36 anos. Esse é um encontro marcante. E se eu desse o microfone para você aqui, você iria dizer: pastor, o meu encontro foi esse, foi esse, foi esse. Agostinho iria dizer: foi quando eu encontrei a pastora Miriam. Que encontro marcante. Cada um aqui tem uma história sobre os encontros que marcam. Pergunta: pastor, tem encontros marcantes na Bíblia? Também tem. Tem vários, mas eu vou te mostrar um encontro marcante, que marcou, uma linda história. Esse encontro é o encontro de dois irmãos. Eles tiveram uma briga quando ainda eram jovens, e jovens dentro daquele contexto. Um queria matar o outro, e um teve que fugir. Um achou que foi enganado, o outro falou: bom, eu não te enganei, eu só te fiz uma proposta. Não, você me enganou. Na hora do pai abençoar, agora ele enganou. Induzido pela mãe, ele veste a roupa do irmão e se passa pelo irmão, e aí o pai o abençoa. E o irmão ficou furioso e fez uma promessa: eu vou te matar, vou te matar, vou tirar a sua vida. A mãe, sabendo disso, falou: meu filho precisa sair daqui e ir embora. E ele foi para uma terra que a Bíblia chama de Padã Arã. Ele foi para a casa do seu tio. Eu acho que vocês já até sabem de quem o pastor está falando. Os dois irmãos é o Jacó e o Esaú. Esaú e Jacó. O Jacó ficou 20 anos sem ver o seu irmão Esaú. 20 anos. Fugiu do problema. 20 anos sem encontrar o seu irmão. 20 anos depois, Deus aparece e fala assim: ô Jacó, problema a gente não foge, problema a gente resolve. Então chegou a hora de você resolver esse problema. Você precisa voltar e encontrar com o seu irmão. Jacó estava morrendo de medo. Mas antes de encontrar com o seu irmão, ele teve um encontro no Val de Jaboque com Deus. E Deus preparou ele e também preparou o coração do seu irmão. Agora abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 33. Olha o versículo de número 4 que está escrito. Eu estou falando de um encontro marcante, um encontro que deixa memórias positivas. Olha o texto:
Esaú, quando vê o seu irmão Jacó de longe, ele corre, pula no seu pescoço, dá aquele abraço e dá aquele beijo. E ali, depois de 20 anos, acontece uma reconciliação. A Bíblia diz que eles choram. Esse encontro, um encontro marcante. Já imaginou você ficar, vou usar uma linguagem nossa, de mal com o seu irmão? E essa briga durar 20 anos, e aí depois você tem um encontro desse. Fala sério, marca ou não marca? Marca ou não marca? Eu fui conhecer o meu pai, eu tinha 13 anos de vida. 13 anos. Meu pai trabalhava num jockey em Campinas, mexe com cavalo. E eu lembro desse encontro. Um tio meu me levou para ver meu pai. Quando ele saiu de casa eu tinha 4 anos. Então 4, 5 anos, eu não tinha lembrança dele. E aí tinha uns 4, 5 cavaleiros dando a volta nos cavalos no Jockey Club. E eu fiquei olhando, quem é o meu pai? Quem é o meu pai? Quem é o meu pai? E de repente eu vi um tio meu que eu também não conhecia. E eu falei, deve ser esse o meu pai. E quando eu fui correndo abraçar, não era esse, era um outro. Não, eu sou seu pai. Que encontro marcante para mim. Para o meu pai não valeu muita coisa não, porque mesmo nesse encontro ele nunca quis assumir a paternidade, ser meu pai de verdade. Mas para mim foi um encontro marcante. Esse encontro marcou a minha vida. Falei de 2 encontros, um traumático e um marcante, que deixa boas memórias. Agora, o que eu vou pregar aqui agora é um encontro que está acima desses 2 últimos que eu falei. Esse encontro, ele não tem a ver com traumas. Esse encontro não tem a ver só com boas lembranças, embora deixa boas lembranças. Mas eu estou tentando te dizer que esse encontro, ele é transcendente. Ele é extraordinário. Ele é muito maior do que esses 2 que eu falei. Você pode ter vivido esse encontro traumático, e você pode ter vivido também esse encontro que te marcou. Mas o encontro que eu vou falar, ele transcende. Ele é inexplicável. E mesmo a gente tentando explicar, não dá para comensurar. A gente tem um vislumbre, mas não dá para comensurar. Mas a Bíblia nos dá algumas nuances, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Eu quero falar sobre um poderoso encontro, o encontro de Saulo com Jesus, o encontro de Jesus com Saulo. Pode ser que em algum momento eu fale Paulo, que a gente está muito mais acostumado a falar Paulo, mas até então ele era chamado de Saulo. Pastor, Deus trocou o nome dele? Não, Deus não trocou. É que o Saulo, ele tinha 2 cidadanias. Como judeu, ele era chamado de Saulo. Saulo vem de Saul, vem de Saul, nome judeu, porque o primeiro rei de Israel chamava Saul, da tribo de Benjamim, e o Saulo também é da tribo de Benjamim. Então os pais colocaram o nome dele, o nome judeu, de Saulo, uma homenagem ao rei Saul. Mas ele também tinha uma cidadania romana, e como romano o nome dele é Paulo. Paulo significa pequeno, Saulo significa desejado. Então até aqui, até esse encontro, o Saulo era só um religioso. Só um religioso. Ele conhecia a Torá. Ele era um homem zeloso, mas dentro de um conceito que ele tinha, um conceito humano, religioso. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus. Ele era um homem que estava na tradição, na religiosidade. E até aqui ele é chamado de Saulo. Depois vai chegar um momento que ele passa a ser chamado com o seu nome romano, porque ele tinha mais acesso. Porque o Saulo vai se transformar num Paulo
que é o pregador aos gentios. Então, com a cidadania romana, ele tinha muito mais acesso. E a Bíblia diz que ele está furioso como uma fera que está vendo a presa e quer devorar sua presa. Essa é a ideia. E Saulo ainda suspirando, respirando ameaça contra os cristãos. Numa linguagem popular, saindo assim, ó, fumaça até pelas ventas, sabe? A gente costuma dizer, está saindo fumaça pelos ouvidos, pelo nariz de raiva. Essa é a ideia. É como você vê um leão que vê uma presa e quer devorar. Essa é a ideia. O Saulo queria ir para Damasco para prender os crentes, e não fazia distinção de homem e mulher. O que ele queria é prender, depois levar para Jerusalém, condená-los e matá-los, porque o Saulo tinha um espírito assassino, ele era cruel. E ele vem, embora a Bíblia não diz que era um cavalo, mas provavelmente um cavalo, porque ele estava com uma comitiva. Mas independente de ser um cavalo ou não, mas ele estava montado em alguma coisa, sei lá, num jumento, alguma coisa. Ele estava montado em um animal. E ele vem com uma comitiva e com uma fúria para destruir na cabeça dele a igreja do Senhor, que eles chamavam naquele contexto de os do caminho. Pergunta assim: por que, pastor? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os crentes naquela época era chamado daqueles do caminho, porque seguiam a Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E agora ele vem naquela fúria, mas no meio do caminho, quando ele está chegando próximo à cidade de Damasco, aí ele tem um encontro poderoso e tudo começa a mudar. Posso já liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite, no nome de Jesus? Deus te trouxe aqui na Lagoinha para você ter um encontro que não será traumático, que não será apenas marcante, mas será um encontro poderoso. Será um encontro que vai ser um divisor de águas na tua vida. A sua vida pode nunca mais ser a mesma se você crer no nome de Jesus. Esse encontro que mudou a vida do Saulo é o encontro que mudou a minha vida e que pode mudar, transformar a sua vida no nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Deixa eu perguntar, como é que está meu microfone para vocês aí? Tá bom? Tá bom? Se tiver alto, pelo amor de Jesus, me avisa para a gente abaixar, porque ninguém merece ouvir o pastor pregar 1 hora aqui com um som muito alto, irmão. Ok? Então me avisa, por favor. É porque eu grito mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou gritar, porque é o meu estilo de pregação. Não adianta, eu estou 30 anos pregando assim. Então não pense que o pastor vai pregar nesse ritmo que eu estou. Não consigo, eu não consigo. Então eu já aviso o pessoal aí, ó, pode abaixar, não tem problema, que eu sou pentecostal, irmão, até o tutano. Eu nasci no fogo, eu vou viver no fogo e vou subir no fogo, e não adianta que eu não consigo ir nesse ritmo o tempo todo. Daqui a pouco vocês vão ver. Então aguenta aí. Agora, um encontro poderoso, ele tem algumas nuances, e eu quero mostrar para vocês 3 coisas que acontecem num poderoso encontro. Dobre a sua atenção. Vocês sabiam que tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas ainda nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo? Tem pessoas que são simpatizantes do Evangelho, se sentem bem na hora do louvor. Na hora do louvor choram, até gostam de uma pregação, são simpatizantes. Tem pessoas que têm consciência que a igreja é o lugar mais seguro para criar os seus filhos, e vem na igreja atrás da sua família. Tem pessoas que até contribuem na igreja, mas não tiveram um encontro com Jesus.
Porque o encontro com Jesus, dobre a sua atenção, o encontro com Jesus não te melhora. E eu vou mexer com os seus neurônios agora. Eu vou fazer você pensar. Encontro com Jesus não te melhora. Dobre a sua atenção. Deus não está interessado em te melhorar. Se você disse assim: ó, depois que eu vim para a igreja eu melhorei, legal, parabéns que você melhorou, mas não tem a ver com o evangelho. E eu vou te provar que evangelho não tem a ver com melhora em você, em mim. Evangelho não é para nos melhorar. Eu vou te provar. E eu estou fazendo isso de forma proposital para você não perder a sua atenção. Você quer ver uma coisa? Você tomava 10 latinhas de cerveja por dia. 10 latinhas de cerveja. Mas aí você veio na igreja, ouviu uma palavra, começou a vir com a sua mulher, ou você mulher veio com o seu marido. Vamos até colocar aqui, ó, os dois tomavam 10 latinhas de cerveja juntos. E depois que você veio na igreja, vocês tomaram uma decisão: não vamos tomar mais 10 latinhas de cerveja, está fazendo mal para a gente. Vamos tomar uma só por dia? E os dois decidiram, ao invés da gente tomar 10 latinhas de cerveja. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você quiser beber cerveja, é problema seu, tá? Ok? Pastor não está pregando aqui para dar uma indireta em você e nem te proibindo de fazer nada. A vida é sua e você faz do jeito que você quiser. Eu só vou te ensinar algumas coisas, ok? Não diga que eu disse o que eu não disse e que eu não disse o que eu disse, ok? Presta muita atenção. Não estou te proibindo de fazer nada, eu só quero te ensinar. Se você quer tomar a sua cerveja, é uma coisa sua com Deus. Dobre a sua atenção, fica aqui com o pastor, fica aqui comigo. Vocês bebiam 10 cervejas, 10 latinhas de cerveja. E aí vocês decidiram, vamos tomar uma só. Pergunta agora para vocês responderem: quem tomava 10 latinhas de cerveja e agora está tomando uma, melhorou sim ou não? O que vocês acham? Olha, eu tomava 10, estava fazendo mal, mas agora eu tomei uma decisão, não vou tomar 10. Para que tomar 10? Está me fazendo mal, vou tomar uma só. Melhorou, gente? Sim ou não? Por favor, presta atenção aqui. Alguém que estava fazendo mal tomando 10 e agora está tomando uma só. Tomava 10, agora está tomando uma. Ó, até nas finanças vai melhorar. Você vai deixar de gastar em 10 latinhas, vai gastar numa só. Melhorou, sim ou não? Claro que melhorou. Você fumava 2 maços de cigarro por dia. Agora decidiu, vou fumar um cigarro só. Melhorou ou não melhorou, gente? Claro que melhorou. Quer ver? Ó, vem comigo. Você brigava com o teu marido todo dia. Todo dia você brigava com o seu marido, falando com você ou com vocês mulheres. E aí você toma a decisão assim, quer saber? Não vou brigar com ele todo dia. Eu vou brigar com ele uma vez por semana. Essa mulher melhorou, sim ou não, gente? Ué, alguém falou até aleluia. Ué, brigava todo dia. E agora vai brigar só uma vez na semana. Melhorou ou não melhorou? Mas tem um problema com as coisas que melhoram. Naturalmente, tem um problema. Pergunta assim, qual é o problema, pastor? Ó, você melhorou. Mas tudo que melhora pode piorar, sabia? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou tentando te dar exemplos práticos para você entender e não sair com nenhuma dúvida daqui. Você bebia 10 latinhas e agora você está bebendo uma só, você melhorou. Mas um dia você ficou nervoso e falou assim: está dando tudo errado na minha vida mesmo. Eu bebia 10, agora passei a beber uma e não melhorou nada. Quer saber? Agora eu vou beber 20. Eu vou beber todas. Ou seja, você melhorou e depois você piorou. Na hora da crise você extrapolou.
Aí o cara que fumava 2 maços de cigarro por dia e parou, agora está fumando um cigarro só, mas num dia de depressão, de crise, ele fica tão nervoso, ele começa a tomar café e fumar, tomar café e fumar, e daqui a pouco está fumando 3 carteiras de cigarro agora por dia. Melhorou, mas depois piorou. Você sabe o que é isso? É uma melhora que é natural. Provavelmente você conhece alguém que disse assim, ó, eu vou parar de fazer tal coisa, e conseguiu parar. E detalhe, nem crente não é, só tomou uma decisão, fazia e falou, não vou fazer mais, e melhorou, só tomou uma decisão. Agora, o que é o evangelho, irmão? Evangelho não é para te melhorar. Você sabe o que é o evangelho? O evangelho não nos melhora, o evangelho nos transforma. É totalmente diferente. Não tem essa do evangelho me melhorar. Isso não é evangelho. Evangelho é isso aqui, ó. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Evangelho não nos melhora, evangelho nos transforma, evangelho nos faz nascer de novo. É por isso que eu estou dizendo para vocês que tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não tiveram um poderoso encontro com Jesus. Por quê? Se tiver um encontro poderoso com Jesus, assim como Saulo, a sua vida não é apenas melhorada, mas a sua vida é transformada. Levanta as suas mãos assim, ó. Eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Jesus não vai te melhorar, não. Jesus vai te transformar. A pessoa, quando ela é melhorada, ela pode ser piorada, mas uma pessoa que é transformada, ela nunca mais é a mesma, ele nunca mais é o mesmo. Você vai nascer de novo, porque você vai ter um encontro poderoso com Jesus Cristo. E se tem 2 pessoas que acreditam nisso, a primeira sou eu, a segunda, aplauda o Santo de Israel. Ele não te melhora, ele te transforma. Eu não fui melhorado, eu fui transformado. Quem é melhorado pode não ser transformado, mas todos quantos são transformados são melhorados. Deu para pegar? É diferente. É diferente. Se você foi só melhorado, você pode nunca ser transformado. Agora, se você é transformado, então você é melhorado. É diferente. Então o objetivo de Jesus não é nos melhorar, é nos transformar. É diferente. Quem quer viver uma transformação aqui? Oh, glória. Então fica comigo. Eu vou te mostrar como foi que a vida desse homem foi transformada nesse encontro. Primeira coisa que você precisa saber, antes de eu te dar a primeira lição, e é fácil, está no texto. A gente fala assim, ó, eu vou para um encontro com Jesus, eu vou me encontrar com Jesus. Pastor, está errado? Não, não está errado. Você pode usar essa expressão, mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai encontrar com o Senhor Jesus, sabia? Porque naturalmente, presta muita atenção, naturalmente nós somos inimigos da cruz. Naturalmente, pastor Lucas, nós estamos nas trevas e não queremos a luz, a gente foge da luz. Ó, o Saulo estava indo para Damasco para encontrar com Jesus no caminho, sim ou não? O Saulo estava indo para Damasco para fazer o quê? Para matar os cristãos, para destruir a igreja. Quem veio de encontro com Saulo? Quem encontrou com Saulo? Foi o próprio Senhor. Então presta muita atenção.
não é sobre você indo na direção dele, é ele vindo na sua direção. É Deus quem te escolheu. Você está aqui hoje, nessa noite, não é porque você quer, não foi porque você quis. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe aqui para ter um encontro com você. É ele que vem na nossa direção. Até o amor que você está dizendo que sente por ele, você só ama ele porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos escolheu, é ele que vem na nossa direção. Se dependesse do Saulo, não teria encontro. Mas os céus se abriram e Jesus desceu e falou: eu mudo a vida desse homem hoje. E o homem era duro, irmão. Pensa num homem duro, terrível. Eu quero que você pense com o pastor aqui numa linguagem humana, para você entender. Eu vou usar uma linguagem que na teologia chama assim, ó, antropomorfismo. Você sabe o que é antropomorfismo? É da forma humana a Deus. Exemplo: Deus é espírito, Deus não tem mão. Mas a gente diz assim: Deus estendeu a sua mão. Isso aí é uma linguagem do antropomorfismo, ok? Por exemplo, se você disser assim: Deus se entristeceu. Deus não pode se entristecer, ele é Deus. Mas por que a gente usa essa linguagem? Dá sentimento humano a Deus. Isso é antropopatismo. É dar sentimento humano a Deus. Então, no antropomorfismo, para você entender, uma linguagem humana para você entender. Quando Deus quer fazer uma coisa difícil, e é por isso que eu tenho que usar o antropomorfismo, porque para Deus não tem nada difícil. Sim ou não, igreja? Existe alguma coisa difícil para Deus, naturalmente? É claro que não. Aliás, para Deus não existe nem impossível. Mais uma linguagem humana para você entender. Ó, quando Deus quer fazer uma coisa muito difícil, ele pega um homem difícil e esmaga-o para transformá-lo. Qual é a ideia? Tem uma coisa muito difícil para ser realizada. Na linguagem humana, o que Deus faz? Deus pega um homem muito difícil e Deus esmaga ele. Por quê? Por quê? A uva precisa ser esmagada para que seja feito um melhor vinho. Sim ou não? O trigo, ele precisa ser esmagado para você comer um pão, para você ter a farinha. O trigo tem que ser esmagado. O óleo, para você ter um óleo na sua mesa, é porque uma azeitona foi prensada. Então Deus queria fazer algo, humanamente falando, muito difícil. Então o que Deus fez? E o que humanamente falando era muito difícil naquela época? Levantar um pregador que fosse o maior pregador da história. Tirando Jesus, ninguém foi igual ao apóstolo Paulo. O homem que escreveu 13 cartas, e provavelmente 14, provavelmente foi ele quem escreveu a carta aos Hebreus. Então era algo que humanamente falando era muito difícil. Então o que Deus fez? Deus pegou um homem difícil, o Saulo, e esmagou o Saulo para mudar a sua vida. Então, ó, não tem homem difícil para Deus, não tem mulher difícil para Deus. Se você é difícil, se você é uma pessoa dura, então Deus vai fazer algo grande e vai pegar você, vai te esmagar, vai fazer uma obra tremenda na sua vida e vai te usar poderosamente. Quem entende isso? Você pode aplaudir o Senhor? É por isso que você vê o cara que era um traficante terrível, e daqui a pouco começa a ser um grande pregador do evangelho. Era difícil, mas Deus pegou o difícil, esmagou ele para fazer uma obra grande. Vamos lá, versículo de número 3. Ô irmão, que vontade de pregar, ó, tá vendo? Ó? E se eu falar para os irmãos que eu só fiz a introdução da mensagem, Gabriel?
E aí, irmão, eu vou nas reuniões dos pastores, e os pastores falam assim: pregação hoje não pode passar de 30 minutos, senão você perde o público. A linguagem dos coach, 30 minutos. Aí eu falo, 30 minutos é a introdução da minha mensagem. Vocês são guerreiros para aguentar o pastor de vocês, viu, gente? São guerreiros. Mas vamos lá. Está com paciência ainda? Tem? Dá para me aguentar mais um pouquinho? Sim ou não? Ó, o seu amém vai ser o ter nome do pastor, hein? Dá para aguentar o pastor mais um pouquinho? Sim ou não? Então tá bom. Então vamos lá. Versículo de número 3 do capítulo de número 9. Vou te mostrar a primeira característica de um encontro poderoso. E aí você vai se avaliando, se autoexaminando. Ó, você vai pensar assim: será que eu tive um encontro com Jesus mesmo? Será que eu tive um encontro com Jesus? Será que eu sou um homem ou uma mulher que estou sendo melhorado? Ou será que eu estou sendo transformado? Baseado nessa mensagem, eu tive um encontro com Jesus ou não? Você vai ter a clareza agora. Primeira característica de um encontro poderoso. Olha o texto, versículo de número 3. Encontro poderoso com Jesus tem luz. Diga assim: luz. Luz. Por que luz? Porque sem Jesus nós estamos em trevas. O Saulo estava em trevas, furioso, com muita raiva, não conhecia a Deus. E se você não conhece a Deus, não tem experiência com Deus, nunca teve um encontro com o Senhor, pode ser forte essa palavra, mas é verdadeira, então você ainda está em trevas. Sem Jesus, irmão, todos nós estamos em trevas. E o Saulo ainda estava em trevas, mas agora esse encontro foi poderoso, que a luz brilhou. Ele que estava numa escuridão, achava que tinha conhecimento, mas não tinha. Achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Estava no escuro. E agora a luz vai brilhar na vida dele. E uma luz mais poderosa do que a luz do sol ao meio-dia. Enquanto você não tiver um encontro poderoso com o Senhor Jesus, você está em trevas. E estando em trevas, a sua vida nunca vai ter uma forma. Você vai estar deformado. As coisas vão continuar fora do lugar. A luz de Cristo nesse encontro é para dar forma àquilo que estava deformado. A luz de Cristo no encontro é para tirar você de uma escuridão. Agora eu vou te provar que o homem sem Deus, o homem sem Jesus, sem o encontro com Deus, está em trevas. Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: no princípio a terra era sem forma, vazia. Deus criou os céus e a terra no princípio, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, havia trevas. Porque havia trevas, então tudo ainda não estava formado, as coisas ainda não estavam no seu devido lugar. É um exemplo do homem. O homem sem Deus, a mulher sem Deus está em trevas, sem forma, vazia. E o Espírito de Deus não está nela, não está nele, está pairando, mas ainda não está na pessoa. Agora olha o versículo de número 3, Gênesis 1, 3, está escrito assim: e disse Deus, haja. Termina o texto. E disse Deus. Vamos lá, igreja, vamos lá. E disse Deus. E a partir do momento que Deus disse, haja luz, a luz veio.
E Deus foi formando todas as coisas, e Deus foi colocando todas as coisas no lugar. Dobre a sua atenção. Lá vem o Saulo, sem forma, vazio, em trevas. E aí Jesus olha para o Saulo a caminho de Damasco e diz: haja luz. E houve luz. E ele viu aquela luz que começou a transformação na vida do Saulo. E Saulo agora começou a ter a sua vida transformada. E aonde estava sem forma, aonde estava vazio, Deus começou a dar forma. Deus começou a encher os lugares que estavam vazios. Deus começou a colocar a vida do Saulo em ordem. Levante as suas mãos no nome de Jesus Cristo. Vai acontecer o mesmo com você. Aonde tem trevas na sua vida, se tem trevas na sua família, se tem trevas no seu casamento, se tem trevas nas suas finanças, se as coisas não estão claras para você, assim diz o Senhor: haja luz, haja luz, haja luz. A mesma luz que brilhou no caminho de Damasco na vida do Saulo é a mesma luz que vai brilhar na tua vida. E se você acredita, aplauda Ele. Tem luz de Deus para você aqui hoje. E aí o pastor precisa te provar que todos nós estávamos vivendo em trevas sem Deus, para você não ficar com dúvida. Você que é crente, que já teve encontro com o Senhor, agora você está na luz, mas antes você estava nas trevas e foi chamado de lá, igualzinho Saulo, estava em trevas, mas a luz brilhou e te tirou das trevas e te trouxe para uma maravilhosa luz. Quer ver? Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo de número 2. Olha o versículo de número 9 que está escrito: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude, ou as virtudes, daquele que vos chamou. Da onde, igreja? Olha o texto. Daquele que vos chamou da onde? Aonde nós estávamos? Nós estávamos nas trevas, mas Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que em 1 de João, no capítulo de número 1, versículo de número 7, está escrito assim, ó: se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Você está recebendo luz. Agora tem a segunda coisa. Primeiro, o encontro poderoso com Jesus tem luz. Se está em treva, se está praticando as obras das trevas, se a vida ainda é uma escuridão, é porque não teve um encontro poderoso com Jesus. Porque no encontro poderoso com Jesus tem luz. Mas tem a segunda coisa. Olha o texto. Olha o texto. Versículo de número 3. A luz brilha. E o versículo de número 4? O que acontece? Vai ficar fácil para vocês. Da onde vocês acham que veio a expressão fulano caiu do? É isso aqui, ó. Porque alguém na antiguidade fez uma foto de um cavalo, colocou Saulo caindo do cavalo, e aí veio a expressão fulano caiu do cavalo. Não existe encontro com Jesus, irmã e irmão, sem queda. Se encontrou com Jesus, se Jesus encontrou com você, se no caminho de Damasco da sua história você teve um encontro com Jesus, você vai cair. Tem queda. Quer saber? A mulher mais feliz da terra é a mulher que o marido é caído. E não se assuste. Estou fazendo vocês pensar hoje.
Você quer ver, ô Gabriel, a Paula, a mulher mais feliz da terra, é se você cair. A Paula quer ver você caído, meu filho, porque você caído, você é o marido mais especial da terra. Você quer ver Michel? Você quer ver a Débora feliz? É se você foi um homem caído, meu filho. Quem olhar para Débora vai falar: que mulher feliz, porque o marido é caído. Presta muita atenção, igreja, dobre a sua atenção para você não se assustar. Você quer ver fazer o Diego feliz, ô Carol? É se você for caída. É se você cair. A Carol caída é a mulher mais sábia da terra. Pergunta assim, igreja, pergunta assim: por que, pastor? Porque o encontro com Jesus necessariamente nos faz cair. Se você ainda não caiu, é porque você está de pé no seu achismo, na sua religiosidade, na sua prepotência. Você está de pé na sua arrogância. Você está de pé no seu eu. Você está de pé na sua religiosidade. Não existe um homem e uma mulher que tiveram um encontro real, poderoso com Jesus, que não caíram. Porque a glória dele nas nossas vidas nos faz cair prostrado. Agora presta muita atenção, eu não estou falando de um homem caído e de uma mulher caída no pecado, não é isso não. Eu estou falando caído, mas no chão da graça. Caído, mas no chão da transformação. Caída, mas aos pés do Senhor Jesus. Um homem caído, uma mulher caída, é alguém que se rende diante do Todo-Poderoso. Deus te trouxe aqui nessa noite para ter um encontro com você. Levante as suas mãos assim, ó. E Deus quer que você caia, assim como Saulo caiu, e quando ele caiu, ele foi transformado. Deus quer que você caia também. Deus quer que você se renda. Deus quer que você se prostre. Deus quer que você perca toda a sua força humana, porque quando você cair no chão da graça, Deus te levanta poderosamente para, através da sua vida, fazer uma grande obra. E se você acredita, aplauda ao Senhor. Nós precisamos cair na presença dele. Você sabe o problema nosso, Eduardo? É que a gente insiste em ficar de pé. Você se arma. Você é homem demais para cair. Você é uma mulher muito forte para cair. Você foi treinado para ficar de pé. E por mais que às vezes você sinta, por mais que às vezes você ouça a voz de Deus, você se posiciona com a sua armadura humana, e você não se deixa cair e continua de pé. É por isso que eu usei essa tipologia, porque o Gabriel de pé é o Gabriel truculento com a Paula. O Gabriel de pé é um homem que não sabe ser amigo da esposa. O Gabriel de pé é um homem controlador. O Gabriel de pé é um homem que está nas trevas. E aí ele tem uma mulher que, quando você olhar para a face dela, você vai ver a tristeza. E aqui é só um exemplo, pelo amor de Jesus Cristo.
Agora o Gabriel no chão caído, a Paula sabe, é um homem transformado, é um ex-Saulo, agora é um novo homem, agora é alguém que está tendo uma experiência com Cristo, agora é um homem transformado. Eu quero o Gabriel no chão, porque no chão da graça eu tenho um marido transformado. É isso que eu estou tentando dizer. E isso serve para o outro lado também. A mulher de pé, ela é histérica. A mulher de pé, ela é arrogante. A mulher de pé, ela é controladora. A mulher de pé quer ser o homem do casamento. Aí quando a mulher está caída no chão da graça, é aquela mulher submissa, aquela mulher sensível. Ô, irmão, nós estamos vivendo uma época que as mulheres querem tanto, o lugar do homem, que as mulheres estão perdendo a sua sensibilidade. As mulheres estão falando mais grosso do que os homens agora dentro de casa. Essa história do feminismo está acabando com o negócio. Está fora de controle. Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. A nossa sociedade está doente. Agora, uma Carol caída aos pés do Senhor Jesus é uma Carol meiga, doce, que é feminina em casa, que ouve. Fala glória a Deus, Diego. Gente, são casais, eu estou dando só um exemplo, aí não vai pensar. E eu vou te provar agora, com Bíblia, que encontro com Deus a gente, vamos lá, irmão, ó, a segunda lição, ó. Primeiro tem que ter luz, segundo tem que ter o quê? Vocês não pegou ainda? Ah, não, então vou ter que mostrar. Ó, primeiro tem luz, e segundo, pegou agora, pegou ou não pegou? Vamos lá. Primeiro tem luz, e segundo, tem. Pastor Fernandinho, Miquinho, Neguinho, Mico Seco, de pé. Ó, na pastora Cláudia, que não era pastora ainda. Eu de pé. Mulherengo ao extremo, de pé. Só pensava em dança, em noite, de pé. Abria o bar e fechava o bar, de pé. Viciado em pilhar, de pé. Terrível. Mas depois que eu caí, há 36 anos atrás, pastor Marcos Manuel, um neguinho mais preto do que esse púlpito aqui, pregando numa noite de quarta-feira, eu entrei de pé, achando que eu era o cara. E quando eu cheguei na igreja, depois de uma mensagem, ele não fez apelo, mas quando ele terminou a pregação, eu estava no altar assim, ó, caído, dizendo: eu quero esse Jesus para mim, Presta muita atenção, quando a gente cai na presença dele, é caído na presença para ficar de pé, para fazer a diferença. Quem entendeu isso? Aplauda o Santo de Israel. A gente cai. E agora eu te provo. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 28. Põe para nós. Olha o que está escrito. E eu vi algo como um arco em dia de chuva, e o resplendor da sua glória. E olha o que acontece com Ezequiel. Quando Ezequiel tem esse encontro, ele está junto do rio Quebar, no exílio da Babilônia. E quando ele tem esse encontro com o Senhor, e ele vê aquela glória, olha o que está escrito. E quando ele viu, o que ele fez mesmo? Está no texto. Vocês colocaram aí? Colocaram? Está Ezequiel 28 aqui, irmão? É isso mesmo? Então vou ter que ler com vocês. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. E o aspecto do arco, já falei, tá? Que aparece nas nuvens no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor da luz em redor. E este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso,
jeito não. Está escrito lá. E vendo isso, eu caí com meu rosto em terra, porque a presença do Senhor, irmão, era tão forte que esse homem foi para o chão. Mas eu vou te dar mais um versículo, Daniel, capítulo de número 10, olha o versículo de número 9. Ouvindo eu essas palavras, o Daniel, irmão, ele não só caiu, mas olha o texto, parece que ele tinha saído fora de si, parece que ele dormiu. Olha o que ele diz: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, porque a presença de Deus, o homem, a estrutura do homem não aguenta, a gente vai para o pó. Agora eu te dei 2 versículos do Antigo Testamento, eu preciso te dar um do Novo, porque teologia você não faz com um versículo só, não faz. Para você ter uma doutrina, você precisa de pelo menos 3 versículos. Essa é a lei. Então eu vou te mostrar agora, e eu espero que quando eu te mostrar esse versículo, você não precisa cair literalmente, mas você precisa cair espiritualmente. Você pode estar de pé ou assentado aí, mas espiritualmente você vai cair na presença dele, se você entender que o homem, quando tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele não consegue ficar de pé. Vamos lá para a prova? Apocalipse capítulo de número 1, olha o versículo de número 17. Olha o João dizendo: e quando eu o vi, o que diz o texto, irmão? Apocalipse 1, versículo de número 17. Quando eu o vi, vamos ver? E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Oh glória, oh glória. Eu estou pregando para pessoas que, assim como Saulo, vão cair na presença do Senhor Jesus. Oh glória, são pessoas que se rendem, são pessoas que não têm vergonha, de se prostrar. Tem pessoas que sabem que nessas horas a força humana tem que desaparecer, a gente tem que se render. É assim, querido, é caindo aos pés do Senhor. Escute, um homem de Deus, uma mulher de Deus, o lugar mais alto que ele e que ela chega é os pés do Senhor Jesus. Se tem 2 pessoas que querem cair aos pés do Senhor Jesus, a primeira sou eu, a segunda aplauda ele. Oh glória! A gente cai. Então, no nome de Jesus, se você vê alguém caindo na hora da oração, se você vê alguém participando de um culto e de repente cair, não critique. Não critique. Porque eu prefiro alguém caído no espírito do que alguém de pé na carne. Quem está comigo? Quem entendeu? É melhor você cair no espírito do que você ficar de pé na carne, só criticando. Eu tinha 1 ano de crente, 1 ano. Vivia nos montes, nas vigílias. Tinha acabado de fazer 150 salmos no monte. Fui batizado com o Espírito Santo no monte. 150 dias, cada dia lendo uns salmos. Fui numa vigília, e na vigília o pessoal caía. Missionária Isa botava a mão nas pessoas e a pessoa caía. E eu falava assim: para que isso? Para que cair? Por que precisa cair? Comecei a criticar. Eu ia para a vigília, pastor Agostinho, e ao invés de buscar a presença de Deus, irmão, eu novo convertido, não entendia. Eu ficava olhando. E de repente na vigília tinha uns crentes de aviãozinho. Vocês já viram crente de aviãozinho ou não? Eu estou orando para Deus levantar uns aqui na Lagoinha. Você conhece os crentes de aviãozinho, Michel? Quando a glória de Deus vem, sai assim, irmão. Quem já viu isso? Quem já viu? Tem uns crentes que é igual peão. Lembra do peão que a gente brincava quando era criança? Hoje as crianças não brincam mais desse negócio, né? Você pegava o peãozinho assim e fazia assim, ó. E o peão rodava, sim ou não? Quem já viu isso?
Você já viu uns que você rodava assim e ficava rodando na mão? Quem já viu? Quem já viu? Tem uns cultos que Deus faz isso com a gente, Débora. Que Deus pega a gente como se fosse peão. O que Deus faz? Deus manda uma glória, faz a gente rodar, e depois Ele pega a gente com a mão. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Tem crente que às vezes parece um peão na mão de Deus. Irmão, quantas vigílias que eu fui, eu já vi esse negócio. E aí, irmão, esses crentes aviãozinho, peão ali, adorando a Deus, e de repente caía. E eu falava, esse negócio não precisa desse trem. Não precisa. Um dia, Lucas, eu estou lá, na minha incredulidade, vem a missionária Isa, pensa no mistério, marchando. Homem, assim te diz o Senhor, tu tem duvidado, mas hoje eu, Senhor, te digo, se renda na minha presença. Botou a mão. Irmão, olha, meu Deus do céu, quem disse que eu controlei o meu corpo? Quem disse? E quando eu vi, eu estava caído, falando em mistério, cheio da glória de Deus. Então, se você não cai, fique tranquila, fique tranquilo. Mas se alguém cair, não critique, não critique. E eu estou falando agora de uma queda literal, ok? Porque cair, a gente pode cair espiritualmente, a gente pode se prostrar espiritualmente. Você pode estar com o corpo de pé e com a sua alma prostrada, sim ou não? Mas se acontecer literalmente, não duvide. Não duvide. Deus tem as suas formas de trabalhar. Agora tem a última coisa e eu encerro. Olha o versículo de número 8. Versículo de número 8. Terceira coisa. Encontro com Deus tem luz. Encontro com Deus tem queda. Então vamos lá, para vocês aprenderem. Encontro com Deus tem. Encontro com Deus tem. Mas encontro com Deus tem a terceira coisa. Olha o texto. Jesus vai falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí o Saulo vai ficar cego. Vai ficar cego por causa daquela luz. Depois que ele se levanta, ele fica cego porque ele pensava que via, e agora Deus está mostrando que ele não via. E Deus deixa ele cego, mas dando a ele visão. E agora ele vai perguntar: o que eu tenho que fazer agora, Senhor? O que eu tenho que fazer? E Deus diz assim: entra na cidade, entra em Damasco. Só que o Saulo agora estava transformado. Quem lembra o que o Saulo ia fazer em Damasco? Quem lembra? Ele ia em Damasco para fazer o quê? Para conduzir os irmãos para a prisão, sim ou não? Ele ia para Damasco para tomar posse com autoridade e prender os irmãos. Mas agora, olha o texto, olha o versículo de número 8. E o relógio está contra mim. Eu te repreendo, o relógio. Estou brincando, irmão. Não, está fazendo o papel dele, está fazendo o papel dele. Está fazendo o papel dele. Terminou a minha mensagem. Fazer o quê? Eu queria tanto que você fizesse assim, ó. Quer ver só? Terminou a mensagem. Se você falar amém. Terminou a mensagem. Isso. Amém assim. Vamos embora, pastor. Não estou terminando. Você sabe o que acontece, pastor Lucas? O homem sem Deus, em trevas, em pé na sua arrogância, que veio para Damasco para conduzir, agora ele tem um encontro com uma luz, ele cai no chão, e aquele que foi para Damasco para conduzir, agora ele estava sendo conduzido. Olha o texto, olha o texto. E Saulo levantou da terra e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele que estava sempre no controle, agora estava na dependência. Como saber que alguém teve um encontro poderoso com Jesus? É alguém que não se conduz, mas é alguém que é
conduzido. Traduz, pastor, é alguém que reconhece: eu não estou no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Fica de pé, no nome do Senhor Jesus. Presta muita atenção, nesse encontro o que você vai fazer? Eu vou entregar o controle da minha vida a Deus. Assume o controle. Eu não estou no controle de nada, eu não controlo mais nada, é o Senhor quem vai controlar a minha vida. Você sabe o que é um encontro com Deus, irmão? É quando a gente reconhece que nós não somos nada e que Ele é tudo. Sabe o que é um verdadeiro encontro com Deus? É quando a gente se submete ao senhorio dEle e deixa Ele conduzir a nossa vida. Ei, deixa Deus conduzir a sua casa, deixa Deus conduzir os seus filhos, deixa Deus conduzir as suas finanças, deixa Deus conduzir o teu casamento, a tua família, deixa Deus no controle. Para, no nome de Jesus, para de ser controlador, para de achar que você está no controle de tudo, para de colocar regra, deixa Deus assumir as rédeas da sua vida. Provérbios 3:5 está escrito assim: não te estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor, deixa Ele conduzir a tua vida. Oh glória, oh glória. Quem está sentindo a luz de Cristo aqui na Lagoinha? Quem já recebeu essa luz? Quem está caindo agora na presença dEle? Quem nessa noite está disposta a entregar o controle, entregar a tua casa, entregar a sua vida? Em nome de Jesus, se manifeste, adorando a Ele, glória. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Alagoinha, é o Damasco para você hoje. Deus te trouxe nesse caminho e Ele te trouxe aqui para ter um encontro com você. Ele quer trazer luz na sua vida, Ele quer trazer luz na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele te trouxe aqui no caminho de Damasco. Ele te trouxe aqui para que você se renda, para que você caia no chão da graça, para que você reconheça que você precisa dEle. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu quero assumir o controle da sua vida, eu quero estar no controle da tua vida. Coloca o teu coração disponível na minha presença. Deixa eu conduzir, deixa eu cuidar, eu cuido. Então agora, no nome de Jesus, o Cristo que apareceu no caminho de Damasco é o mesmo Cristo que está aqui na Lagoinha, e Ele vai transformar. Não vai te melhorar, mas vai te transformar. Se prepare, Damasco é o lugar da transformação. Tem transformação para a tua vida, tem transformação para a tua casa, tem transformação para a tua família. Oh, glória. Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar Ele? Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, meu Deus, meu Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu termino. Olhe para o pastor, repita comigo, diga assim: Deus. Vamos lá, diga: Deus, nessa noite eu tive um encontro poderoso. Diga: a minha vida está iluminada. Eu caí no chão da graça. Eu entreguei o controle da minha vida nas tuas mãos, e a minha vida nunca mais será a mesma. E se você crê naquilo que você disse, aplauda o Senhor nessa noite, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele.